Gálatas 4, 21. Dizei-me os que quereis. Deixa eu ler aqui numa outra versão para vocês. Acho que vai ficar quereis e vireis, eu acho que não vai virar. Vamos para uma outra aqui que vai ficar mais. Deixa eu colocar aqui na NAA. Muda aí a versão para mim, então, filho. Gálatas, capítulo 4, verso 21. Vai lá. Vai ficar mais fácil. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que diz a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegrem-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Pai querido, está aqui a sua palavra, fala conosco nessa manhã, nos ajuda, Senhor, a compreender e a discernir a tua palavra e trazer revelação e luz para esta palavra nesta manhã aos corações aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só, quando eu pensei nessa questão de mais forte do que eu e por que veio essa palavra, é porque Abraão gerou 2 filhos. Abraão tinha uma promessa. Abraão tinha a promessa de ser uma multidão, de realizar o sonho que Deus tinha colocado para ele. Deus dá uma visão para ele, vai lá para fora, olha para as estrelas, vê se as podes contar, e aí ele vai tentar contar, não consegue, né? E o Senhor manda ele lá na beira do mar, diz assim: olha aí para a areia do mar, veja se você pode contar os grãos de areia do mar, da praia, né, onde eu estava lá. E aí ele falou assim: é impossível. Deus falou assim: assim será a tua descendência. Sabe, o Senhor quer te dar multidão de filhos, sabia disso? Filhos espirituais também, né? Não só filhos gerados do ventre, mas filhos espirituais. Só que Abraão, ele comete um erro. Ele aceita com que a sua mulher, a Sara, entrega para ele a sua concubina, uma espécie de escrava dentro da sua casa, para ter relação com ela, porque a Sara era estéril. E ele aceita. E devido a ele aceitar, então hoje criou-se um grande problema. Os árabes que estão lá, né, na divisa, na faixa de Gaza, lá em Israel, são os descendentes de Ismael. Mas o Senhor tinha falado para ele que ele daria um descendente, uma grande nação. Então, agora, nós precisamos entender por que muitas vezes
aonde eu e você nos encaixamos aqui nessa palavra. O que tem a ver o filho de Agar, que é o Ismael, com o filho da promessa, que é Isaque, que veio 25 anos depois? Será que você esperaria por esta promessa 25 anos depois? Você que está lutando por uma bênção e você acha que ela está demorando, e você, a ponto de largar tudo, já não espera mais o que Deus tem para você? E você não tem paciência com algumas coisas e quer na hora? Entendo que Deus está fazendo mudanças em nós, mudanças internas. Deus tem falado a respeito do novo nessa igreja esse ano. Deus falou no final do ano. Deus levantou homens de Deus para estar nesse altar aqui, para dar uma direção para esse ano dessa igreja e para a tua vida. Se você pegou aqueles 4 dias aqui, que vieram os profetas de fora e declararam palavra de Deus sobre tua vida, você recebeu e vai receber e vai vencer. E vai ver essas promessas sendo concretizadas na sua vida. Então, nós vemos que muitas vezes nós somos filhos da escrava, vivemos como filhos da escrava, filhos de Agar. Por que está vivendo como filho de Agar? Porque ainda está vivendo na carne, mesmo recebendo as promessas de Deus. Só vira a página aí e vai ali para Gálatas 5, o verso 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são estas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente acha que está dentro de uma igreja, a gente acha que por estar inserido na igreja, a gente vai ser salvo. Mas se eu cometo essas coisas, ele diz que não tem reino para nós. Se eu fico caminhando por lascívia, ou seja, fico me prostituindo de uma maneira mais branda, o Senhor falou que não tem salvação. Ele diz assim também sobre criar inimizades. Você é para aglutinar pessoas, amém, gente? Jesus falou assim que aquele que não ajunta, ele o quê? Espalha. Então às vezes você está espalhando, esparramando através de atitudes que não agradam a Deus. E quando a gente vai fazendo esse tipo de coisa, a gente está criando inimizades, e isso vai fazer com que eu perca o reino, que eu perca a minha salvação. Ele vai dizer assim sobre ciúmes, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem intenso ciúme de nós. O ciúme, no caso, quando o apóstolo falou sobre esses ciúmes, aqui ele não está referindo àqueles ciúmes do cuidado, do zelo, mas ele está falando dos ciúmes na questão de a pessoa querer ser bairrista. Você sabia que Deus tem falado já com a gente há algum tempo, e alguma das coisas do novo que irá acontecer esse ano nessa igreja, é que eu já peguei o meu machado aqui, e já derrubei uma árvore do bairrismo aqui dentro dessa casa. E um deles é assim: a partir de hoje, você que é supervisor, arranque do seu grupo a cor que está lá. Porque hoje é só uma só cor e um só coração dentro dessa casa. Não tem mais vermelho, não tem amarelo, não tem verde, não tem branco, não tem mais nada disso. Acabou isso. Porque gerou um ciúme. Você não é daqui, você é de lá.
Deus estava mostrando que existia uma facção aqui dentro, uma divisão branca. Sabe o que é isso? Uma divisão branca? É tipo assim, não, somos todos irmãos. Não, mas você tem que andar comigo aqui, você é minha cor, e o outro é da outra cor. Acabou, gente. Acabou isso aí. Porque desagradou o Senhor. Isso não é igreja, isso é grupo, é grupelho, é facção, é divisão, né? Pensando nisso, algumas mudanças acontecerão a mais também, que vão mexer com os brios de algumas pessoas que idolatram o homem, e nós vamos acabar com isso também. Porque você está aqui para seguir o Senhor Jesus. E não é para você seguir o homem, nem a mim. Eu estou aqui porque Deus me colocou, confiou a mim. E eu falei, Deus, eu nem quero isso. Mas já que não tinha outro, vai esse mal acabado mesmo, estou aqui fazendo a obra, né? Então, eu entendo assim que tudo isso vai gerando a animosidade entre os irmãos. Vai existindo esse, não me toque, sou daqui, sou de lá, e isso Deus não agrada, Ele não se agrada. Porque onde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É isso que a gente crê. Claro que isso veio lá do modelo MDA e a gente foi assumindo isso, mas até eles mesmos já tiraram isso. E quando a gente atentou para isso, a gente achou que ia mexer, mas tem que acabar mesmo. Você entende? De uma maneira assim prática, as coisas que vão mudar aqui. Quando a pastora falou de poda, é isso. Essas podas precisam ser podadas. São situações que vão ter que acabar para vir o novo. Como que vem o novo se você está vivendo no velho? E às vezes até o líder que está lá, mas eu gostava tanto dessa cor. Mas então faz uma camiseta toda colorida, então, azul, preto, vermelho, verde. Mas dentro do seu coração tem que estar caminhando em união. Então, quando ele falou isso aqui, ele disse, o apóstolo, ele disse algo interessante. Olha o que ele fala ali, no verso 21 e 23. Ele vai dizer assim: digam vocês os que querem, mas eu quero que você veja outra coisa aqui. O verso é o 30. Mas o que diz a Escritura? Diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Sabe o que ele está falando aqui? Apesar de que Sara ficou tão irritada com as opressões que Agar estava fazendo com relação a ela, uma pressão psicológica na cabeça de Sara. Por quê? Porque naquela época lá, a mulher que não dava à luz a filhos, então ela era desqualificada. Ela era desqualificada. E quando ela então gera o filho, e principalmente o homem, que representava a sequência da linhagem daquele patriarca que estava ali, então o que ela faz? Ela começa a oprimir a Sara. Sara fica irritada com aquilo e, num impulso, manda ela embora. A aplicação para nós aqui, prática, é que nós temos que mandar as práticas da escrava embora. Não é mandar pessoas embora, mas a prática que está em nós, que gera escravidão do pecado em nós precisamos arrancar da nossa vida. Amém? Quem está entendendo aqui? Nós precisamos fazer isso. Se eu sou filho da livre, se eu sou filho da livre, da Sara, eu sou filho da promessa de Deus. Então eu não posso viver como um filho de um escravo. Eu não posso ficar praticando as coisas que eu praticava lá no passado. E muitas vezes eu estou dentro da casa de Deus e vivendo como um escravo.
Pensando nisso, olha o que diz Romanos, deixa marcadinho aqui, mas olha o que diz Romanos 6. Romanos 6, o verso é o 16, diz assim: não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Deixa eu ler aqui nessa versão para vocês. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Para ficar claro, um exemplo. Talvez você tenha ainda uma dificuldade, você que está em casa ou alguém aqui, de fumar. Você ainda não largou o vício do cigarro. Então, aquele toco de papel com um monte de erva dentro, fumo, que seja. Você então tem que acender e fumar. Quando que Deus mandou você fumar o cachimbo da paz, gente? Se você olhar na história, o homem foi criando esses adereços, né, para a vida dele, que são malignos. Então, a pessoa se tornou escrava de um toco de papel, com fumo dentro. É isso que ele está dizendo aqui. Serve daquele que obedece. Você obedece o quê? Um instinto maligno da sua natureza caída ainda. A escravidão ainda permanece lá dentro. É isso que o apóstolo está dizendo. Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que produz a justiça. Então, a quem você quer servir? Servir o Senhor, mas ainda vivendo como um escravo, vivendo como um servo. É isso que ele está dizendo aqui, né? E aí, uma das coisas assim que pega também em nós, são, tirando um pouco do nível da carne, mas que está também ligado à carne, quero que você veja aqui, Gênesis, deixa marcadinho aí, mas vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 16, que vai falar justamente sobre Agar. Capítulo 16 de Gênesis, o verso 7 até o 10. O anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. O anjo encontrou lá, vamos ver quem que ele encontrou. Ele encontrou Agar. E disse a Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Deixa eu te falar aqui, o que aconteceu? Qual é a cena? A Agar, ela estava oprimindo a Sara, e Sara não aguentou mais. Some da minha frente agora, pega essa criança e cai fora. Foi isso que ela fez. Mas por que ela fez isso? Porque a Agar estava o quê? Pressão psicológica na cabeça dela. Você não é mulher coisa nenhuma. Se você fosse mulher, você dava filho para Abraão. Você não presta nem para dar filho para Abraão. Vocês que são mulheres, se começar a pegar muito no seu pé, você vira uma onça. E se você tiver com treinadas para matar, com a TPM aí nem o homem aguenta você. Quanto mais uma concubina, né? Então, o que aconteceu aqui? Isso é o que aconteceu.
Ela pegou e saiu, foi embora, não aguentou mais aquilo também, porque a dona patroa estava lá na casa e falou assim: olha, some da minha frente. Mas o anjo e Deus não queria isso, porque ali dentro ainda da Agar tinha orgulho, que precisava ser quebrado. E essa é a parte que eu e você muitas vezes temos orgulho dentro da gente, que a gente não aceita obedecer a Deus, não aceita obedecer o seu líder aqui, que no caso sou eu. E aí, como a pastora até falou aqui, vai perdendo bênção na vida, porque tudo que a gente faz aqui é debaixo de oração. As mudanças que vão acontecer está debaixo de oração. Deus usou o Nicolas aqui para proferir uma profecia. Quando estava lá atrás, lá eu falei assim: é de Deus esse louvor aí, ó, que Deus te deu, Nicolas. Porque daí, logo antes ali, você falou assim: Deus está me dando um novo aqui, está dando um novo para essa igreja. Para vir um novo tem que arrancar o velho. Ó, eu estou com quase 59, não me joguem fora, por favor. Quase 60, não me jogue fora. Então, olha o que o anjo diz para ela assim. O anjo não vai dizer assim para ela lá assim: ah, Agar, é mesmo, coitadinha de você, foi humilhada pela tua senhora. Não, o anjo mandou ela fazer diferente. Você quer ser exaltado? Quem quer ser exaltado aqui, abençoado? Levanta a mão aí, que Deus vai te exaltar. Ué, não quer ser exaltado? Levanta a mão aí para você ser exaltado por Deus. Se prepare para ser humilhado. E você que não levantou a mão, entenda o seguinte: você vai ser exaltado também, mas Deus vai ter que te humilhar. E vai usar pessoas, porque os anjos queriam pregar o evangelho e o Senhor falou negativo: quem vai pregar são os meus servos que estão lá embaixo. Então Deus usa as pessoas para tratar com a gente, sabia? Não tem lá em Provérbios que o Senhor usa o ferro com ferro, se afia um ao outro. Assim é você com o seu irmão. Você está afiando o seu irmão, você está limando, você está lixando um ao outro aqui dentro. Não é fácil, você tem que se humilhar, você tem que aceitar muitas vezes a correção que vem sobre tua vida. E o anjo disse assim: vai lá então, aonde? Verso 9. E o anjo falou para ela assim: volta a tua o quê? Senhora. E faz o quê? Humilha-te, ou então sujeite-se a ela. Agora coloca na revista e corrigida, que acho que fica melhor ali, para você entender bem, que não é se sujeitar só, é se humilhar. Se humilhar é diferente de se sujeitar, não é? Entendeu? E é a coisa que nós menos queremos, é se humilhar diante de uma outra pessoa. A gente quer até a razão. Não, se eu estou na minha razão, já ouviu esse tipo de papo? Se eu estou na minha razão, vai ter que perder, bota a sua razão no saco, enchendo no saco, cai fora. O problema é que a gente quer ser cristão e a gente quer deixar os ensinamentos de Jesus de lado, porque a gente conhece outros versículos para ficar amarrando eles e criar uma doutrina pessoal para mim. Cuidado com isso. Que Jesus mandou a gente dar outra face, Jesus mandou caminhar a segunda milha, Jesus mandou lavar o pé, e Jesus mandou lavar o pé até do inimigo, porque ele lavou o pé do traidor que estava lá, que logo depois saiu dali e entregou ele por 30 moedas de prata. E a gente quer ser o sabichão, mas aí assim, essa é a parte rasa da palavra, não conhece, e quando conhece, quer amarrar versículos para o seu próprio bel prazer. E não funciona assim. Não funciona. Então, quando a gente vê assim que o Senhor está falando aqui, né? Vai lá, faça isso, né? Cuidado com o que você está fazendo. Aí a pessoa é aquele crente emocional. O Jeremias vai falar sobre isso, né? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e é incorrigível. Quem o conhecerá? Ele é incorrigível. E aqui diz assim, ele é perverso. Nosso coração é perverso, ele é enganoso, nos engana a cada dia. A gente é para tomar a decisão. Não, olha, eu fico com uma palavra que o pastor Jader deu aqui em dezembro. E eu falei para a minha equipe, eu vou aplicar isso aqui aí, doa quem doer, tá? Falei e vou aplicar esse ano. E uma das coisas que ele falou que foi muito forte aqui, ele falou assim, a minha vontade que vá para o inferno. A sua vontade tem que ir para o inferno, meu amado e minha amada. Ele falou assim, se o pastor quiser pintar essa igreja de rosa, você tem que dizer amém. Você escutou isso? Não. Está gravado. É que às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo, ela quer ouvir o que ela quer. Claro que ninguém vai pintar de rosa, né, gente? Não estou louco, né? Ah, gostaram, né? Queriam que fosse pink, então, é? As mulheres iam gostar. Então, tá bom. Vai orando aí, então. De repente chega esse dia, não sei. Mas ele fala sobre isso, né? Esse homem de Deus aqui. Ele diz assim para a gente não ser enganado pelo coração. Porque, gente, se emocionar é bacana. Você quer se emocionar, sabe o que você faz? Vai lá no teatro, né? Vai no cinema, vai lá, é legal, né? Entendeu? Tem maneiras, tem, às vezes até num show você vai lá, e um show, né? Nem sei mais o que é isso, mas curti muito Pink Floyd, chapado até, mas era a minha praia, entendeu? Era a minha praia. Agora, tá para existir um músico tão bom como David Gilmour, entendeu? A gente acha que é músico aqui, mas pega uns caras desses, os caras são monstros do rock, né? Agora, então você quer se emocionar, essas coisas. Agora, na vida espiritual, se você deixar ser levado pelo seu coração, você está falido. Você não pode deixar seu coração dirigir a sua fé. Porque o apóstolo Paulo mesmo falou ali, ele disse, quer ver? O versículo é o 3:11, capítulo 3:11 ali de Gálatas, que inclusive está em Abacuque, né? Que vai dizer assim, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então você que é justo vai viver pela fé. Não dá para viver pela emoção. Porque na hora que te pedir a razão da esperança que há em vós, você tem que agir pela fé. Você tem que se levantar lá naquela casa. Você tem que começar a dar ordem a Satanás para sair do teu caminho. Você tem que começar a dizer assim, né? Tem um versículo que diz assim, eu esmurro a minha carne, subjugo a minha carne, porque ela não pode mandar em mim, os meus sentimentos não podem mandar em mim. Eu tenho que receber uma direção do Espírito sobre minha vida, e Deus que fala em Espírito, vai falar no meu Espírito, para que eu tome atitudes de fé na minha vida. É assim que Deus quer para você. Se você quiser agir pela emoção, você está perdido. Nós não podemos agir pela emoção, né? E muitas vezes essa emoção, esses sentimentos que você muitas vezes é dirigido, te faz você criar raízes de amargura dentro de você, porque daí não perdoa, porque daí é o coração que está dirigindo, porque daí te magoou e você não colocou aquilo na cruz. E se te magoarem, coloque na cruz, perdoe, se desligue da pessoa, se desligue.
A gente tem que caminhar assim, gente. Pastor, ser pastor não é tão fácil assim que nem vocês acham que é. Porque a gente tem que perdoar todo dia, a gente tem que ter o coração limpo, né? E ainda orar por aqueles que te perseguem. Então, isso faz parte. Claro, em níveis espirituais aqui, mas o nível do pastor é um pouco mais alto. O Senhor vai nos cobrar coisas que não cobra de você. Mas de qualquer maneira, nós precisamos caminhar nesta fé, não dirigidos pelo coração, né? E aí os frutos que vão determinar a minha vida. Você veja que, até se a gente olhar assim, pela questão de frutificar, Agar deu muito fruto, e era da escravidão. E o Senhor falou lá, o anjo disse assim: eu vou te multiplicar sobremaneira. Só que, para Deus multiplicar sobremaneira aquela mulher, o que ela teve que fazer? Voltar e se humilhar. Deus não multiplica aquele que é orgulhoso. Deus não faz isso, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Pega essa pérola aí, anote aí para você, que Deus não vai multiplicar ninguém que é orgulhoso nessa casa aqui. Então, quando a gente vê isso, né, a gente vê assim a vida de Davi. A vida de Davi, ele é um ensinamento para nós, é algo assim para a gente espelhar, porque ele foi o cara assim, pecador, cara que deu da trave, cara que errou muito. Mas olha só o que ele fez quando esse salmo vai falar justamente daquela repreensão de Natã, do profeta, chegando e contando aquela história lá do cordeirinho. Lembra daquela história lá? O homem tinha cordeirinho e tal, e porque ele tinha então relacionado sexualmente com a mulher do Urias. Então ali vem Deus e o repreende. E ele, com a autoridade que tinha, ele podia mandar matar o profeta. Não, enforca esse cara, empala ele, faz alguma coisa com esse camarada aqui, tira ele da minha frente. Não, o que ele fez? Ele se humilhou. Quer ser grande? Aprenda a se humilhar. Quer ser grande? Deixa Deus quebrar a sua dura cerviz. Olha o que ele fala aqui em Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Aleluia. Você pode orar assim, dessa maneira? Dizer: Deus, cria em mim. Fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Deus quer criar isso em você, em nós, mas Ele precisa ver esse coração na gente. E para a gente encerrar aqui essa palavra, né? Volta lá, o versículo lá de Gálatas 4:31 vai dizer assim: portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Você é filho da livre. Amém? Você não é filho do escravo, não. Isso aí já acabou, é teu passado. Você não fica mais nesse mundo lá perverso, não faz mais parte da tua natureza. Você tem a natureza e o DNA de Jesus a partir de agora. O seu DNA é dele, DNA puro, né? Você sabia que Jesus, de uma maneira sobrenatural, quando estava no útero da mãe, isso é o que eu creio, gente, não está lá escrito, mas ele não podia beber do sangue, né? Porque me parece que os nutrientes vêm do sangue da mulher, não é? Na placenta? Vem ou não vem? Ué, não está lá dentro daquele, e sendo gerado ali? Mas de uma maneira sobrenatural foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então, de uma maneira sobrenatural, ele não podia se alimentar daquele sangue de uma pecadora.
Ah, mas ela era virgem. Não interessa. Natureza de pecado vinha de Adão e ali estava junto. Ué, ou não? Então, Jesus, ele não tem natureza de pecado. E eu e você, quando entregamos a nossa vida para ele, não podemos ter mais natureza de pecado. Não podemos ser mais filhos da escrava, mas temos que ser filhos da livre. Da livre. Da Jerusalém que desce do céu, como o profeta falou aqui. E aí, para a gente estar encerrando aqui, nós precisamos viver como essa livre. Gálatas 5, o 16 e o 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências, ou seja, os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito Santo. E o Espírito, que é o Espírito Santo, o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, o último aqui, versículo, o penúltimo, é o fruto do Espírito em nós, que nós temos que buscar a cada dia, que é o amor, verso 22, o gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade ou a fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o último versículo aí sim é Mateus capítulo 20, Mateus 20, 26, que vai dizer assim: não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Amém? Se você quer prosperar na vida, se você quer crescer na sua vida, você vai ter que aprender a ser servo. Quando a gente viu ali a Agar, ela queria ser a dona da casa, ela queria ser a primeira lá, mas Deus tinha dado a promessa para Sara. E ela só conseguiu então multiplicar na vida dela quando ela veio e se humilhou. Então o que tem sido mais forte do que você? Lembra da historinha do sapo? Agora não fez sentido agora? O que tem sido mais forte? O sapo ali, o escorpião. Ele diz assim: eu não posso lutar contra a minha natureza. O escorpião ferrou ali e disse assim: eu não posso lutar, porque é mais forte do que eu. O que tem sido mais forte na sua vida? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Não consigo